A gravação de segurança em um posto de gasolina da Speedway revelaria um segredo perturbador, oculto sob a luz fria das câmeras. A cena começa com uma caminhonete preta acelerando em direção ao estacionamento, como se carregasse um peso dramático. Um homem, vestido com suéter vermelho, salta da caminhonete, sua expressão furiosa revelando que algo estava muito errado. Enquanto isso, uma mulher se encontra na sombra esquerda, seu olhar nervoso e hesitante. Quando o homem se aproxima, uma discussão parece surgir entre eles, o clima carregado de tensão. E então, em um ato de desafio, a mulher atira um refrigerante nele, um gesto que poderia ser interpretado como uma luta pela dignidade ou um grito de socorro disfarçado. A gravação continua a rolar, e a atmosfera muda quando o homem, em um movimento sombrio, derrama algo sobre a mulher. A cena se torna cada vez mais alarmante. O homem, com um tom despreocupado, afirma que estava apenas tentando acender um cigarro para ela, alegando que foi tudo um acidente. Mas, à medida que se afasta lentamente, uma verdade ainda mais sinistra se revela. Enquanto a mulher é consumida pelas chamas, ele não demonstra nenhum traço de surpresa ou medo. Essa mulher, no entanto, pode não ser a primeira vítima do homem em seu suéter vermelho. Ele tem uma história de enganos, manipulando as circunstâncias e escapando da justiça por anos. Agora, com a gravidade da situação, somente ela tem a chave para detê-lo de uma vez por todas. Mas, enquanto a luta pela sobrevivência se desenrola, o destino dela permanece incerto. Ninguém sabe se ela conseguirá vencer essa batalha, mas o que está claro é que a verdade precisa vir à tona, e a coragem pode ser a única arma que ela possui. Eu recebi um telefonema que virou meu mundo de cabeça para baixo. Você é a mãe da Judy Malinowski? A voz do outro lado parecia distante, como se estivesse falando através de um túnel. Minha primeira reação foi pensar, que pergunta estranha. Claro que sou a mãe dela. Mas, ao mesmo tempo, um frio na barriga começou a se espalhar. Então, a pessoa continuou, estamos ligando do hospital. Temos sua filha aqui. Você precisa vir agora. Naquele instante, o chão pareceu desmoronar sob meus pés. Era 2 de agosto de 2015, um dia que deveria ser como qualquer outro. Judy, com seus 31 anos, estava em um posto de gasolina da Speedway em Columbus, Ohio, desfrutando de uma tarde tranquila com seu namorado, Michael Slager. O sol brilhava lá fora, e a vida parecia normal. Tudo mudou às 5h08, quando, em um ato de pura maldade, alguém jogou gasolina nela e a incendiou. Sem entender o que estava acontecendo, Judy foi levada às pressas para o hospital, enquanto sua vida estava prestes a mudar para sempre. Assim que cheguei ao hospital, o medo me acompanhou a cada passo. Os corredores eram frios e impessoais, iluminados por luzes brilhantes que pareciam se intensificar a cada segundo. Uma enfermeira, percebendo meu desespero, tentou me acalmar. Vamos levá-la para a área de trauma, disse ela, guiando-me pelas portas automáticas. O coração batia acelerado no meu peito, e meu pensamento girava entre a esperança e o medo. Eu já vi muitas pessoas com queimaduras como as dela. A enfermeira comentou com um tom pesado, quase como se estivesse se preparando para me dar uma notícia devastadora. E geralmente, não conseguimos salvar muitas delas. Essas palavras cortaram como uma faca em meu coração. Judy era minha primogênita, minha alegria, minha melhor amiga. As memórias de momentos felizes passaram pela minha mente como um filme. Suas risadas, seu primeiro dia de escola, os abraços calorosos. Era como se tudo isso tivesse acontecido ontem. Quando finalmente cheguei à área de trauma, tudo ao meu redor parecia um borrão. O cheiro de desinfetante e a agitação da equipe médica eram intensos. Eu não sabia o que esperar. Uma enfermeira me conduziu através de portas giratórias, cada passo mais difícil que o anterior. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Ao chegar perto da cama de Judy, uma onda de emoções tumultuadas me atingiu. Meus olhos se encheram de lágrimas ao ver a condição em que ela estava. Sua pele estava queimada e coberta de curativos, e os equipamentos ao seu redor faziam um zumbido constante, como se estivessem lutando para mantê-la viva. Nesse momento, tomei um rumo inesperado. Eu estava tão atordoada que me distraí com o que estava acontecendo ao meu redor, sem perceber que o que encontraria mudaria minha vida para sempre. A imagem da minha filha, tão cheia de vida e sonhos, agora em uma cama de hospital, me fez perceber a fragilidade da vida. Eu sabia que precisava ser forte, não só por mim, mas por Judy, que sempre foi uma lutadora. E ali, ao lado dela, prometi que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para lutar ao seu lado. Era um dia que deveria ser normal, mas tudo mudou em um instante. Eu passei pelo quarto do Michael, sentindo uma preocupação crescente no meu coração. Algo não parecia certo. O mundo parecia girar lentamente ao meu redor enquanto me aproximava dele. Com a voz trêmula, perguntei, Michael, onde está a Judy? Cadê a Judy? Ele olhou para mim, e seu olhar triste me fez um frio correr pela espinha. Foi um acidente, ele respondeu,
com um tom que parecia um eco distante. Aquelas palavras martelavam na minha cabeça como um sino, mas eu não conseguia compreender o que estava realmente acontecendo. O que significava acidente? Meu peito se apertou com um mau pressentimento. Ao entrar no quarto, vi muitos policiais reunidos ao redor da cama de Michael. A cena era confusa e assustadora, e meu coração disparou. Por que havia tantos policiais ali? Minha mente estava em um turbilhão de perguntas e preocupações, mas antes que eu pudesse encontrar as palavras, um policial veio até mim. Ele parecia sério e firme. "Desculpe, senhora, você precisa sair daqui", disse ele, puxando-me suavemente para fora do quarto. Era como se eu estivesse acordando de um pesadelo, mas na verdade, tudo estava apenas começando. Enquanto eu era guiada para longe, meu coração estava em chamas de ansiedade. Eu só queria saber da Judy. O que havia acontecido? Onde ela estava? Tudo o que conseguia pensar era que precisava dela ao meu lado. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, finalmente cheguei até onde Judy estava e, ao vê-la, tudo dentro de mim desabou. A visão que se apresentou diante de mim foi simplesmente devastadora. Minha filha, Judy Malinowski, de 31 anos, estava deitada em uma cama de hospital, e o que eu vi me fez perder o fôlego. Seu corpo estava queimado em mais de 80%. A pele estava coberta de curativos, e a dor visível em seu rosto era insuportável para mim. Eu mal conseguia reconhecê-la. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, e a angústia se transformou em um grito ensurdecedor que ecoou em meu coração. "Por favor, me diga que há esperança. Diga-me que tudo vai ficar bem." Eu gritei, minha voz tremendo de desespero. Mas os médicos apenas olhavam para mim com expressões de tristeza. Não havia palavras que pudessem confortar meu coração despedaçado. Eu só queria ouvir que minha filha estava bem, que ela iria se recuperar, mas as respostas não vinham. Meu coração se despedaçou ao ver minha filha assim. As memórias de momentos felizes juntos, risadas compartilhadas e sonhos que tínhamos para o futuro inundaram minha mente. Eu só queria poder voltar no tempo e mudar tudo. O desespero me envolveu como uma nuvem negra. Eu não conseguia aceitar que a vida de Judy, tão cheia de promessas e alegria, estava agora ameaçada. Em meio ao caos, eu fiz uma promessa silenciosa: lutaria por minha filha, custasse o que custasse. E ali, em seu lado, jurei que não a deixaria sozinha nessa batalha. Em cada lágrima e em cada suspiro, havia um amor que transcenderia qualquer dor. Nós temos uma fórmula que os médicos usam para avaliar a situação de um paciente com queimaduras. Essa equação leva em conta a idade do paciente e a porcentagem de queimaduras. No caso da Judy, que tinha apenas 31 anos e estava com cerca de 80% do corpo queimado, isso resultava em uma estimativa alarmante de 110% de mortalidade. Isso quer dizer que as chances de ela sobreviver eram extremamente baixas, quase impossíveis. Essa informação era um peso enorme sobre os ombros da equipe médica e de todos que a amavam. Enquanto Judy estava em coma, lutando contra chamas que devoraram sua pele e sua vida, um cenário triste se desenrolava a poucos metros de distância. Michael Slager estava sentado em uma cama em um quarto próximo, suas mãos enfaixadas e cheias de queimaduras, uma lembrança dolorosa do que aconteceu. O ambiente ao redor dele era cheio de ruídos de máquinas e monitores, mas apesar do desconforto físico, era sua história que mais chamava atenção. Quando os policiais se aproximaram, Michael parecia nervoso, mas sua voz era firme ao relatar o que acontecerá. Ele contou que tudo começou quando Judy estava enchendo o caminhão com gasolina. Ela foi descuidada e acabou derramando um pouco de gasolina em si mesma, disse ele, tentando se explicar. O olhar dele era de desespero, como se estivesse tentando justificar o injustificável. Ele continuou contando que, ao ver a situação, se ofereceu para acender um cigarro para ela. Mas, em um instante de horror, Judy pegou fogo. Enquanto ele falava, os policiais escutavam atentamente, mas havia uma tensão no ar. A narrativa de Michael parecia fazer tudo parecer um acidente, mas a falta do ponto de vista de Judy deixava muitas perguntas sem resposta. Como ele realmente tinha se machucado? E por que tantos policiais cercavam seu quarto? Os investigadores, sem entender a versão dela, olhavam para Michael com uma mistura de dúvida e cautela. Ele parecia ser um homem inocente, mas os eventos daquela noite estavam envoltos em mistério. A ausência da voz de Judy tornava tudo ainda mais complicado, como se a verdade estivesse presa em um grito silencioso que ninguém podia ouvir. Eles precisavam dela para entender o que realmente havia acontecido naquele trágico dia. A incerteza pairava no ar, e a luta de Judy pela vida, em um coma profundo, estava em um impasse. Sua história, sua dor e seu desejo de justiça estavam agora nas mãos do destino da verdade, esperando ansiosamente para se desenrolar. Estávamos muito preocupados com a Judy, e infelizmente, não conseguimos descobrir nada sobre o que aconteceu. Eu só queria que a Judy pudesse falar e contar sua história o mais rápido possível. Os médicos e enfermeiras estavam ao nosso redor, fazendo perguntas.
Um deles perguntou: Você quer acordar essa pessoa da sedação? Então, levantaram o braço de Judy e começaram a falar com ela. Judy, você consegue me ouvir? E ela respondeu: Sim. A pedido do investigador, Judy foi despertada de seu coma artificial. Isso significa que ela começaria a sentir dor de novo. A enfermeira, então, perguntou: Judy, você está sentindo dor agora? Ela respondeu com um simples: Ok. O detetive estava preocupado e perguntou: Você se importaria se eu fizesse algumas perguntas sobre o que aconteceu? Uma enfermeira sussurrou: Fique calma, Judy. Você está segura. Eu me inclinei para perto dela, tentando ver se ela realmente podia me ouvir. Judy, aqui é o detetive Coragem, de Garrana. Você consegue me ouvir? Ela confirmou novamente: Sim. Então o detetive começou a fazer perguntas importantes. Judy, você derramou gasolina em você mesma? Ela balançou a cabeça e respondeu: Não. O detetive então perguntou de novo: O Mike derramou gasolina em você? Ela hesitou um pouco, mas então disse: Sim. Sim? E Judy respondeu: Ok. Judy acena com a cabeça 2 vezes, demonstrando que pode ouvir e entender tudo ao seu redor. Com as respostas dela, a polícia agora tem as informações que precisa para continuar a investigação. A polícia disse que vai prender o Michael. Alguém comenta: O que? Eu não entendi, responde Judy, confusa. Sim, parece que ele está realmente preso agora, diz outra pessoa. Por que ele está preso? Pergunta Judy, preocupada. Ele vai ser acusado de fazer coisas muito erradas, como agressão e incêndio criminoso, explicam. Enquanto isso, Michael Slager logo vai descobrir uma surpresa. A polícia encontrou provas muito importantes. Sabe aquela cena do que aconteceu? Ela foi filmada por uma câmera de segurança perto do local, e todos os investigadores já viram as imagens. Isso pode mudar tudo. Deixa eu ser bem claro com você, Mike, tá bom? A gente viu tudo o que aconteceu. Vimos você derramar gasolina na cabeça dela. Depois, ela caiu no chão e você se inclinou e a incendiou. A cena foi bem clara. Nós sabemos o que aconteceu, continuou o policial. Mas não foi assim que aconteceu. Mike começou a se explicar. Estávamos discutindo, e ela jogou um refrigerante na minha cara. Aí começamos a brigar. Ela entrou e até cuspiu na minha cara. Então eu pensei: você quer estragar as minhas coisas? Então vou te dar uma resposta. Não era para queimar ela ou algo assim, entendeu? Ok, entendi, disse o policial, ouvindo com atenção. Eu só queria estragar as roupas dela, só isso, Mike acrescentou, tentando justificar suas ações. Certo, sim, respondeu o policial, parecendo cético. Então, logo percebemos que ele estava mentindo pra gente. Michael contou várias histórias sobre como a gasolina chegou até a Judy. Depois, ele começou a se contradizer. Ele dizia: Ok, eu fiz isso, eu entrei em pânico, menti sobre tudo, e eu não deveria ter feito. Ela tirou o moletom e eu não pensei que ainda tivesse gasolina ali. Aqui está meu advogado, disse Michael, tentando mudar de assunto. Oi, tudo bem? Respondeu o advogado, com um sorriso. No que diz respeito ao caso, o que eu realmente estava me perguntando era se ele fez isso de propósito, se ele queria machucar a Judy de verdade, comentou o advogado. Mas eu ainda não consigo entender como alguém poderia fazer isso com outra pessoa, disse uma das pessoas presentes, chocada. Enquanto Michael conversava com seu advogado, os médicos estavam fazendo de tudo para salvar a Judy. A triste verdade é que muitas vezes, pessoas com queimaduras como as dela não sobrevivem mais do que alguns dias. Mas, mês após mês, Judy lutava bravamente pela vida, passando por muitas operações. Ela estava inconsciente, e sua mãe estava nervosa, sem saber se um dia ela acordaria. Não havia ninguém que a Judy não amasse, a mãe disse, com lágrimas nos olhos. A mãe da Judy sempre dizia que tudo o que ela realmente queria era ter uma vida simples. Ela sonhava em ter 2 filhos e dividir uma casa com um marido que a amasse muito. Quando Judy completou 21 anos, ela se tornou mãe, mas ainda estava esperando encontrar aquele marido especial. Quando eu era pequena, eu olhava para minha mãe e queria crescer e ser igual a ela, contou Judy um dia. Ela também falava sobre amor. As pessoas podem dizer eu te amo, mas nem sempre sentem isso de verdade. Mas com a minha mãe, eu sempre soube que ela realmente me amava. Havia um momento difícil em que estavam esperando notícias sobre Judy. Era como um jogo muito triste, porque eles estavam basicamente esperando que Judy não conseguisse sobreviver, para que pudessem acusar o Sr. Slager de algo muito sério. Mas um dia, algo incrível aconteceu. Eles receberam uma ligação dizendo que Judy tinha acordado. Quando Judy finalmente acordou do coma,
Tudo parecia confuso e assustador para ela. Ela não sabia o que tinha acontecido desde o incêndio. Tiveram que explicar que o Sr. Slager estava na prisão. Eu me lembro de como ela ficou emocionada com isso. Naquele momento, Judy realmente sentiu pena do Mike. Enquanto Judy estava preocupada com Michael, também sentia muito medo do que ele poderia fazer. Mas ela não sabia que, para ele, não havia nenhum sentimento de culpa pelo que tinha feito ou qualquer preocupação com a saúde dela. Apenas 4 meses antes, em abril de 2015, Michael havia enviado uma mensagem para Judy no Facebook, confessando seu amor por ela. Ele disse que sempre teve sentimentos por mim e que me amava, lembrava Judy. A mãe de Judy pensava: ele parece ser uma pessoa problemática. E Judy respondeu: mãe, você não pode julgar um livro pela capa. A mãe concordou, pensando: ok, vou dar um tempo. Judy havia conhecido Michael através de um grupo de amigos, mas não fazia ideia de quem ele realmente era. Ele tinha um passado complicado, com problemas como roubo, brigas em casa, fazer ameaças e até inventar histórias para a polícia. Mas depois, ele começou a mimá-la, mandando mensagens cheias de palavras bonitas, como se fosse tudo que uma garota gostaria de ouvir, especialmente na fase difícil que ela estava passando. Um dia ela me disse: mãe, estou começando a ficar viciada neste remédio para a dor. Eu respondi: Judy, não se preocupe. É só tomar como o médico mandou. Mas, com o tempo, eu percebi que ela estava se tornando dependente. Ela usava os remédios sempre que se sentia mal, se automedicando. Nos meses seguintes ao tratamento, Judy começou a lutar contra o vício. Ela percebeu que seu comportamento estava machucando suas filhas. Ficar longe delas a deixou triste, mas ela sabia que precisava fazer o certo. Então, ela decidiu enviar suas 2 filhas para viver com a avó Bonnie enquanto ela se internava em um lugar de reabilitação chamado Parkid. Judy estava determinada a se recuperar por causa das meninas, e logo ela conseguiu ficar sóbria novamente. Ela estava indo a muitas reuniões, tipo 3, 4 ou até 5 por semana. As pessoas lá ajudaram a seguir o caminho certo, e logo ela estava morando de novo com suas filhas. Ela estava se saindo melhor do que nunca. Mas tudo começou a descer ladeira abaixo quando Michael apareceu novamente. Foi aí que as drogas voltaram a fazer parte da vida dela. Ele começou a comprar drogas para ela, e assim Judy teve uma recaída. Michael ficou no controle dela de novo. Eu não acho que Michael já tenha usado drogas, mas ele definitivamente machucou mulheres que estavam lutando contra a dependência, comentou uma pessoa, preocupada. Nos meses que se passaram, Judy começou a ver quem Michael Slager realmente era. Ele começou a machucá-la de maneira muito feia, e mesmo quando ela tentava fugir e deixá-lo, Michael sempre arranjava um jeito de trazê-la de volta. Judy me ligou uma vez, muito assustada, porque ele a sufocou. Eu me lembro como ela estava com medo dele. Ela até se escondeu em hotéis e saiu de casa para ficar longe. Judy chamou a polícia várias vezes, contando que ele estava batendo nela. Mas o que Judy não sabia era que Michael também ligava para a polícia sempre que algo acontecia, fazendo parecer que ele era um namorado preocupado. Ele era muito esperto e sabia direitinho o que estava fazendo. Perto do final de maio de 2015, eu tive uma conversa longa com Judy. Ela ficou muito séria e me disse que se ela tentasse deixá-lo ou se ele descobrisse sobre nossa conversa, ele poderia matá-la. E então, a ligação caiu, como se tudo tivesse acabado de repente. Era primavera de 2016 quando Judy acordou no hospital. Finalmente, depois de tudo que aconteceu, suas filhas e seus irmãos puderam vê-la. Eles sabiam que iam ficar muito chocados. Quando eu entrei no quarto, pensei: essa não é minha mãe. Era difícil acreditar que aquela pessoa era minha mãe, disse uma das filhas. A avó Bonnie estava muito feliz porque sua filha finalmente tinha acordado, mas a luta de Judy estava prestes a ficar ainda mais difícil. Em dezembro de 2016, começou o julgamento. Agora que Judy estava viva, Michael só estava sendo acusado de incêndio criminoso e agressão. Mesmo assim, ele ainda dizia que tudo foi um acidente. Judy sabia que tinha mais coisa acontecendo, mas a defesa achava que ela não poderia falar no tribunal por causa da sua condição, então eles disseram que Michael era inocente. Sem a voz de Judy, parecia que Michael poderia escapar da justiça. Mas então, a saúde de Judy melhorou. Ela queria muito contar sua história. Eu acho que ela só queria que alguém realmente a ouvisse, disse um membro da família. Essa poderia ser a única chance de Judy testemunhar. Se ela conseguisse ficar bem e sobreviver, Michael escaparia de ser acusado de homicídio. Mas se algo acontecesse e Judy não sobrevivesse, ele seria acusado de homicídio, e o que ela tinha a dizer seria usado como prova contra ele. Mas então, algo inesperado aconteceu. Michael Slager, que sempre dizia ser inocente, decidiu mudar sua resposta. Ele agora pediu para não contestar, o que significa que ele não estava se defendendo, mas também não estava admitindo a culpa. Certo, juiz,
disse ele, e com isso, acabou evitando um julgamento. Isso significava que Judy não poderia contar sua história no tribunal. Ele a calou novamente. Não havia nada que pudéssemos fazer. E agora? O que fazer? A mulher de Gahanna que foi coberta de gasolina e incendiada nunca teria chance de se defender contra seu ex-namorado. O juiz o condenou a 11 anos de prisão. A pena máxima que Michael poderia receber por ter feito isso com Judy era a mesma que alguém receberia por queimar um carro. Isso é muito injusto. Enquanto isso, Judy estava presa em sua própria luta, vivendo com uma sentença de prisão perpétua contra sua vontade, e seus filhos também estavam sofrendo por causa da violência que ela enfrentou. A violência doméstica é muito feia e cruel. A senhora Boves estava certa ao dizer: essa garota tem uma sentença de prisão perpétua, e você fez isso sem se arrepender. Você fez tantas coisas que mostram o quão ruim você é. Você parece uma dessas pessoas que não tem coração e que precisam ficar longe da sociedade. É tudo o que eu tenho a dizer. Tire-o daqui. Já se passou mais de um ano desde o ataque, e Judy ainda luta todos os dias para continuar viva. A pena de Michael foi uma grande surpresa para ela, porque Judy não sente que recebeu a justiça que merecia. Mesmo que às vezes pareça muito difícil, a única coisa que a mantém firme são suas filhas. Uma parte dela queria viver e lutar por todas as outras mulheres que passaram por situações parecidas. Ela estava disposta a fazer o que fosse preciso para ajudar a mudar as leis, disse alguém que a conhece bem. A nova lei, chamada Lei de Judy, quer aumentar a pena máxima para quem desfigura alguém de propósito em até 20 anos. Essa lei é uma homenagem a Judy Malinowski, que ainda está lutando para viver depois de ter sido incendiada há 1 ano e meio. Embora a lei não possa ajudar seu caso, Judy continua lutando por outras pessoas que também passaram por violência doméstica. Os médicos estão surpresos porque não conseguem entender como ela ainda está viva. Mas a mãe de Judy, Bonnie Boves, acredita que Judy está lutando com todas as suas forças para ver a lei de Judy se tornar realidade. Tudo o que Judy sempre quis foi ajudar as pessoas. Ela lutou muito por justiça e por quem precisava. É um verdadeiro milagre que ela tenha conseguido sobreviver, com seu coração cheio de coragem e vontade de ajudar os outros. Mas eu sinto que seu corpo está ficando cansado e não aguenta mais. Enquanto Judy continua deitada na cama, os médicos percebem que ela provavelmente não vai viver por muito mais tempo. Eles estão fazendo o possível para que ela sinta o mínimo de dor. A mãe de Judy, Bonnie, está sempre ao seu lado, mas deixar sua filha ir será a coisa mais difícil que ela já enfrentou. Mesmo que eles não lhe deem muito tempo, e se Deus a levar, ela sempre estará conosco, disse Bonnie, com um olhar triste mas cheio de amor. Com a possibilidade de um julgamento por assassinato se aproximando, os promotores vêm ver Judy e sua mãe Bonnie com uma ideia. E foi assim que eles pediram para Judy testemunhar sobre sua própria morte. Isso era algo bem inusitado, porque nunca tinha acontecido antes. Ninguém nos Estados Unidos jamais havia falado sobre sua própria morte em um julgamento. Mas tinha uma condição: para que Judy pudesse falar com clareza, ela precisaria parar de tomar os remédios para a dor. Como mãe, você conhece seu filho. Será que ela conseguiria fazer isso, mesmo que o quisesse muito? Perguntou alguém. Judy Malinowski vai poder contar sua própria história no julgamento do homem que a machucou. Esse caso virou notícia em todo o país. Esta será a primeira vez que uma pessoa poderá testemunha do além em um julgamento por assassinato, disse outra pessoa, animada. Judy então disse: mãe, eu sei que não suportei tanta dor em vão. Ela parecia cansada de lutar e estava sentindo muita dor, mas não me dizia: mãe, eu quero desistir, eu quero parar. Ela sabia que isso me deixaria muito triste. Depois de passar por quase 60 cirurgias e passar 2 anos no hospital, Judy foi transferida para um lugar onde ela só recebia cuidados, e não mais tratamentos médicos. A mãe dela, Bonnie, estava muito preocupada e disse em uma entrevista que o corpo da Judy não aguentava mais. Então, eles me pediram para assinar os papéis dizendo que era hora de deixar a Judy ir, contou Bonnie. Mas eu disse: não, eu não vou assinar esses papéis. A Judy, por sua vez, disse: mãe, eu vou. E ela fez um X em vez de escrever seu nome, que normalmente seria um J. Eu percebi que ela estava determinada. Então, eu disse: tudo bem, Judy. Eu vou segurar sua mão até que Jesus pegue a outra. Judy Malinowski faleceu em 27 de junho de 2017, depois de lutar por quase 700 dias. Ela deixou para trás 2 filhas pequenas, seus irmãos e sua mãe. Isso é apenas o começo de uma nova luta por justiça para nossa família, disse alguém. O promotor de Los Angeles, Ron O'Brien, afirmou que esse caso é algo nunca visto antes. Agora, Michael Slager enfrenta 2 acusações de assassinato e 2 de homicídio qualificado. Se ele for considerado culpado, ele pode até receber a pena de morte, contou o promotor. Enquanto Michael Slager se prepara para o seu julgamento, ele não pretende se declarar culpado desta vez.
Seus advogados estão tentando de tudo para impedir que Judy conte sua história no tribunal. Eles querem calar a voz de Judy de novo. Vamos lutar muito para evitar que o que a vítima disse entre em qualquer julgamento com o júri, disseram os advogados. A mãe de Judy, Bonnie, estava muito brava. Se o que Judy falou não for aceito no julgamento, toda a dor que ela passou para contar a verdade terá sido em vão. Ela foi embora acreditando que fez justiça e contou sua história, disse Bonnie, triste. Agora, o advogado de Michael afirma que todo o processo está errado e que não deveria acontecer. Neste momento, só um juiz pode decidir se Judy será ouvida ou não. O direito de um réu a confrontar seu acusador é muito importante. Mas, neste caso, Michael teve a chance de se enfrentar com Judy. Obrigado, Deus! Hoje é um dia muito especial e pode ser histórico. O juiz decidiu que Judy será a primeira vítima de assassinato no estado a testemunhar contra seu assassino. Isso traz nova esperança para a família dela, porque agora eles acreditam que, além de justiça ser feita por sua morte, a voz de Judy será ouvida no tribunal. No dia 5 de julho de 2018, o tribunal se prepara para ouvir Judy por 3 horas. Sua mãe, Bonnie, e suas filhas, Kylie e Madison, estão lá, todas muito ansiosas. Ninguém viu o depoimento antes, porque foi filmado a portas fechadas. Todos querem ouvir Judy contar sua história. Você pode levantar a mão direita, por favor? Você jura que tudo o que vai dizer é a verdade toda e nada além da verdade? Perguntou o juiz. Como você responderá a Deus ou se for pega mentindo? Judy compartilhou seu lado da história, mas sua luta ainda não acabou. Agora vem a parte difícil. A defesa vai interrogá-la. Isso significa que eles farão de tudo para fazer parecer que Judy não é confiável. Eles falam sobre seu passado, seu vício e questionam suas decisões. Mas, a cada pergunta, Judy se mantém firme e luta para se defender. Entretanto, com o passar do tempo, ela começa a ficar mais fraca. Eu só me lembro de sair pensando, isso foi muito ruim. Isso foi muito ruim. Eu não queria fazer isso. Desde o primeiro dia, eu sentia pena dela. Eu realmente sentia pena. Judy passou por 3 horas de perguntas muito difíceis. Eu não podia entrar, não podia bater na porta e ver como ela estava. E quando finalmente entrei, ela me agarrou com todas as suas forças e seu corpo queimado tremia. A pergunta que fica é, será que o que ela disse vai ser suficiente para trazer justiça para Judy? Os promotores e a família dela estão lutando para que Michael receba a pena de morte. Ele não mostrou nenhum arrependimento e agiu de forma fria, como se não se importasse. Desde que tudo aconteceu, a única coisa que ele se preocupa é em se proteger. Mas antes do julgamento acabar, o tribunal vai ouvir mais um vídeo de Judy, que pode ser muito importante para decidir a punição de Michael. Ela não acreditava na pena de morte. E mesmo que eu ache que Michael Slager merece ser punido pelo que fez, sinto que Judy tinha o direito de dizer ao juiz qual punição ela queria. Judy decidiu que não ia ficar querendo se vingar. Ela mostrou a todos que, mesmo depois de tudo que aconteceu, ela não era nada como Michael e lutou pelo que acreditava até o último momento. Senhor, como você se declara? Perguntou o juiz. Culpado, respondeu Michael. E quanto à acusação de homicídio qualificado, você se declara culpado? Culpado. Você entende que isso significa que você está admitindo que fez isso? Sim, meritíssimo. Você ficará na prisão pelo resto da sua vida. Judy conseguiu o que queria. Michael evitou a pena de morte, mas agora vai passar a vida toda na prisão. Estou tão orgulhoso dela e sei que um dia vou vê-la de novo, disse alguém emocionado. Judy Malinowski lutou até o fim para conseguir justiça não só para si, mas também para todas as outras pessoas que sofreram como ela. Ela deixou sua mãe orgulhosa e também inspirou suas filhas. Minha mãe me ensinou que você pode enfrentar qualquer um, disse uma delas, cheia de determinação. Foi um dia emocionante na casa do estado, onde 2 meninas disseram que vão continuar a luta da sua mãe. Kylie e Madison, as filhas de Judy, estão determinadas a fazer tudo o que puderem para ajudar a aprovar a lei de Judy. Uma jovem corajosa defendeu a mãe. Kylie Malinowski falou na frente de um grupo importante do Senado. Olá, senhor presidente e membros do Senado. Meu nome é Kylie Malinowski e eu sou a filha da Judy. Por favor, aprovem a lei da minha mãe, porque juntos podemos evitar que outras famílias passem pelo que a nossa passou. Se a lei for aprovada, a memória de Judy viverá para sempre através dela. Nós sabemos que nossa mãe não sofreu à toa. O objetivo da lei é aumentar a pena em 6 anos para pessoas que usam coisas perigosas, como gás, para machucar os outros, assim como aconteceu com Judy. Acho que isso é um grande passo para honrar o legado dela, disse alguém. Todos na casa, preparem-se e vamos votar. E no final do dia, todos os representantes disseram sim. Agora que a lei foi aprovada em homenagem à sua mãe,
Kylie e Madison estão encontrando novas maneiras de ajudar outras pessoas que sobreviveram à violência doméstica. Ela foi muito corajosa, disseram, cheias de orgulho.